Boa noite, pessoal. Estou começando a preparar para a gente fazer nossas conversas aqui. Estou vendo se eu consigo conectar com a doutora Natália. Hoje, dia 4 de fevereiro. Olá, doutora Natália, boa noite. Oi, Júlia, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Acabei de abrir agora. Estou conversando com o pessoal que agora são 20 horas em ponto, no dia 4 de fevereiro de 2021, e espero que esse ano seja um ano energia positiva para todo mundo, né? E Natália, primeiro quero agradecer do fundo do coração o aceito do convite para a gente bater esse papo. Você sabe que a Eu que gente... agradeço o convite. Nossa, eu agradeço. Para quem está começando a nos juntar agora à noite, para quem não nos conhece, meu nome é Dr. Juliano Coelho Ludwig, sou gastroenterologista e endoscopista, com foco em doença inflamatória intestinal, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. A gente é representante da ABCD, que é a Associação Brasileira de Doença de Crohn e Colite, que é um órgão muito importante de orientação para doença inflamatória para os pacientes. E a gente é representante também aqui em Santa Catarina, na região sul, do GDIB, que é o Grupo Brasileiro de Estudos em Doença Inflamatória Intestinal. O evento de hoje, a conversa de hoje, vai ser com a doutora Natália Freitas Queiroz, uma amiga muito legal, muito especial. Doutora Natália é gastroenterologista, endoscopista, doutora em medicina, fez um período da sua formação fora do país. Hoje ela é professora de pós-graduação de gastroenterologia na USP, em São Paulo, e é uma médica super atuante no GDIB, no nosso Grupo Brasileiro de Doença Inflamatória, e que encabeçou com outros membros do GDIB todo um estudo, baseado em estudo, umas recomendações sobre atualidades do Covid em portadores de doença inflamatória intestinal. Então, doutora Natália, depois desse breve introdução... Essa introdução tão gentil. Obrigado. E é um prazer estar aqui, obrigado. E o que nós vamos fazer é bater um papo gostoso, um papo educativo, principalmente para a gente, um assunto muito atual. Natália, vou começar assim. Você vacinou contra o Covid-19? Não só vacinei, como caí aos prantos depois que tomei a vacina. Chorei igual uma criança, de tanta emoção. Você sabe que é muito interessante isso mesmo, né? Essa sensação, a gente que é da área da saúde, a gente vive nisso com outras pessoas, né? Na maioria das vezes. E quando a gente tem esse sentimento de que proteção é muito interessante. Concordo com você. A gente foi felizardo e é uma coisa bastante interessante. Eu me senti muito privilegiada e agradecida, né, de ter essa oportunidade como profissional de saúde de receber a vacinação. E fiquei desejando muito que chegue logo para o máximo de pessoas possíveis. Apesar de já ter sido vacinada, eu acompanho todos os dias quantas novas doses estão sendo produzidas, em quanto tempo vão ser produzidas, porque a gente sabe que é o único caminho, né, Julie? A única forma da gente acabar com essa pandemia é com a vacinação em massa. Não existe imunidade de rebanho, não existe tratamento precoce. Não tem nada além da vacinação em massa para a gente acabar com essa pandemia, né? A segurança realmente que a gente vai ter, né? Hoje, depois de um ano e meio, podemos falar assim, ou um ano de infecção pelo Covid, eu acho que a grande segurança que a gente pode ter, você falou uma coisa muito interessante, não é medicação preventiva, não é lockdown, o grande visor de águas é a vacinação, isso é fato, né? É a única chance que a gente tem, né? Tá. E nos nossos pacientes, nos nossos conhecidos portadores de doença inflamatória intestinal, doença de Crohn e retocolite,
Como é que está essas informações em relação à vacina? Hoje, depois de um ano, a gente tem dados nisso, né? Quais são os dados, assim, realmente? O que eles têm falado que a gente pode transmitir para eles sobre isso? Eu acho que a nossa responsabilidade nesse momento, a mensagem que nós, profissionais que cuidamos desses pacientes, nós temos que ter uma homogeneidade no nosso diálogo, no nosso discurso, é que os pacientes tomem a vacina para a Covid, qualquer uma delas que chegue, assim que estiver disponível, independente do remédio que esteja tomando, independente se a doença está em atividade ou não. A recomendação é que todos os pacientes com doenças inflamatórias recebam a sua vacina, tão logo a mesma esteja disponível. Eu acho que essa é a principal mensagem. Uma coisa que a gente está escutando é sobre diferentes tipos de vacinas e realmente existem algumas pequenas diferenças. E eu já escutei assim, eu vou esperar a outra porque a outra parece melhor ou eu já vacino agora? O que você Não sugere, perca a doutora? sua oportunidade de se vacinar. Vacine com a que chegar para você. Todas as vacinas, elas passam por um processo de desenvolvimento, né? Que são os estudos clínicos, que é onde a vacina é testada em dezenas de milhares de pessoas. E o nosso órgão que regulamenta a aprovação dessas vacinas é um órgão muito sério, que é a Anvisa, que segue as recomendações, inclusive, da OMS. E uma vez que essas vacinas são aprovadas, a gente pode ter a certeza, apesar, mesmo tendo sido um uso emergencial, uma aprovação emergencial, mas pela robustez dos estudos clínicos, pela quantidade de pacientes envolvidos, a gente pode sim recomendar para todos os nossos pacientes que utilizem qualquer uma das vacinas que estejam em fase de desenvolvimento ou já aprovadas. Até o momento, no pipeline dessas vacinas que estão sendo desenvolvidas, não existem vacinas de vírus vivos, que são aquelas que os nossos pacientes que podem estar imunossuprimidos têm que fazer, às vezes, algum ajuste ou suspender alguma medicação para tomar. As vacinas que estão disponíveis não têm essa tecnologia, então elas são seguras, sim, nos nossos pacientes. Independente do que eles estão tomando de medicação, concorda? Exatamente, independente do que eles estão tomando de medicação. Indicação. E existe alguma orientação para eles em termos de suspender a vacina, a utilização do medicamento para tomar a vacina e depois voltar, ou se mantém o tratamento? A gente tem que manter o tratamento. Não existe nenhuma preocupação com relação à segurança, é muito mais com relação à efetividade das vacinas. Perfeito. Então, a gente sabe que, historicamente, o tratamento imunossupressor ele pode reduzir a resposta vacinal às vacinas, né? Isso já foi demonstrado para a vacina da gripe, por exemplo, para a vacina da hepatite B. No entanto, essa redução é pequena, em torno de 10 até 30%, que dependendo do estudo, da população analisada. E a gente sabe que por mais que essa proteção seja menos efetiva do que uma pessoa que não está fazendo uso de medicação imunossupressora, ainda assim é melhor do que a ausência de proteção. Então é melhor você receber uma vacina que vai ter um pouco menos de resposta do que numa pessoa que não faz uso do imunossupressor, do que não ter nenhuma proteção. Né? Com certeza. Então a gente recomenda, mesmo que esteja fazendo uso do imunossupressor. E isso está naquelas diretrizes que o GDIB, você ajudou a escrever sobre essa vacinação, né? Está no site do GDIB. Já tem recomendação que se espelha, a nossa recomendação se espelha nos guidelines internacionais da British Society Gastroenterology, BSG, do GTECO, que é o grupo espanhol de colite Crohn, e também do IOABG, que foram duas publicações que foram liberadas recentemente, e todas têm recomendações bem semelhantes, né? De recomendar a vacina para todos os nossos pacientes, independente da medicação que fazem uso, sem a necessidade de suspender o agente imunossupressor. Tem recomendações bem semelhantes.
Ótimo. E uma vez vacinado, fui lá, eu tenho, ou nós dois, ou que não temos doença inflamatória, ou portadores de doenças inflamatórias. Eu vacinei. Eu estou tranquilo para tirar a minha máscara, parar de usar gel? Qual é qual que é a conduta, o posicionamento, o comportamento que eu tenho que ter apesar da vacinação hoje em dia? Eu gostaria muito de dizer que a gente ia poder levar uma vida normal depois da vacina, né? Mas enquanto a pandemia não está controlada, nós não podemos ainda abandonar as medidas de distanciamento social, lavagem de mãos, uso de máscaras, porque as vacinas, nenhuma delas são 100% eficazes, né? Então você continua tendo um risco, por mais que seja menor, você continua tendo um risco de se contaminar. Uma vez que você toma a vacina, por mais que reduza muito a sua chance de se contaminar, a gente não sabe se essa pessoa pode ser um carreador assintomático, o que eles chamam dos transmissores, né, do Certo. coronavírus. Então, você pode ainda passar para alguma pessoa, porque não é feito um controle do exame que vê na saliva, na garganta, se a gente está carreando esse vírus. Então, a gente ainda tem um risco de transmitir o vírus, mesmo reduzindo a nossa chance de se contaminar. E, além disso, a gente precisa que a pandemia esteja mais controlada, né? E isso, assim, eu já vi várias estimativas de vários especialistas, mas é em torno aí de 70% de população vacinada para a gente atingir essa imunidade tão desejada para parar a transmissão do vírus, Do né? vírus. E tornar um nível. Inclusive, alguns países, como por exemplo Israel, que é o que está com a maior taxa de vacinação, já começou a vacinar acima de 16 anos, porque eles acreditam que só vacinando essa população, eles vão conseguir atingir aquela porcentagem da população protegida. Talvez países que têm uma população mais idosa não precisem, né, vacinar os mais jovens. Isso são muitas questões que vão surgindo, que vão aparecendo, além das novas cepas, né, que podem escapar de algumas vacinas, apesar de que as vacinas já estão sendo melhoradas também para serem capazes de ter uma resposta para as novas cepas. Então é um mundo assim que a cada semana as Mana, informações mudam, são atualizadas e a gente continua aprendendo, né? eu acho que uma coisa que tem que ficar bem claro, alguns conceitos importantes, né? O conceito de transmissão do vírus, ele acontece principalmente quando o vírus infecta, entra na pessoa, se reproduz, e aí ele tem uma capacidade muito maior de transmissibilidade, né? E tem que ter uma Isso. certa necessidade do vírus entrar dentro da gente e se reproduzir. No fundo, né, nós somos a gente dá essa oportunidade do vírus. O vírus, para sobreviver, ele tem que reproduzir, né? Então, Sim. uma vez você não deixando o vírus entrar ou se reproduzir dentro da gente, a gente vai quebrando essa cadeia. Só que isso vai levar um tempo, porque tem muita gente e tem muito vírus, né? Por É, isso que essa taxa de 70%, quando a gente atingirmos, isso vai começar a cair o número. E talvez outra coisa que a gente tem que deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, Natália, é a questão de que o fato de receber a vacina não necessariamente vai impedir que eu seja contaminado, né? E que eu exatamente. até desenvolva a doença. O que essas vacinas têm mostrado para a gente, em graus diferentes entre elas, é que, por exemplo, a possibilidade de sofrer uma infecção tão grave ao ponto de morrer, e isso basicamente todas elas estão dando garantia de Zero. 100%. Agora, a Isso. gente não pode, a gente às vezes a gente está vivendo num mundo um pouco com expectativas um pouco demais e De muito intolerante. extremismos, né? Intolerâncias, extremismo. Então a gente tem que ficar bem claro isso. O fato de tomar vacina, veja bem, não impede que você entre em contato com o vírus e até você realmente desenvolva a doença, só que ela vai se comportar de uma maneira muito mais segura do que você ter risco de ter uma doença grave e porventura falecer. Não é isso que acontece? Exatamente. E como a internação, a necessidade de internação hospitalar e também aqueles desfechos mais extremos, como a necessidade de UTI, é o que realmente limitam a nossa vida, né? Porque se a gente conseguir reduzir
a gravidade dessa doença para uma doença leve, que não necessite de assistência. Lógico que o nosso desejo era 100% de efetividade, que ninguém se contaminasse. Mas se a gente conseguir reduzir a gravidade da doença vacinando a população, isso já vai dar uma grande resolução para o momento que a gente está vivendo atual, né? Em que os sistemas de saúde estão totalmente sobrecarregados. Em algumas cidades a gente vivenciando, inclusive, aí algumas tragédias, né? Notícias muito, muito tristes no início de janeiro, desde o início de janeiro para cá, do caos na saúde em algumas cidades. E se a gente conseguir um nível de vacinação, por mais que não seja com a vacina mais eficaz, mas uma vacina que vá reduzir a necessidade de busca por atendimento médico, a necessidade de internação, vai reduzir a taxa de doenças graves, a gente vai melhorar muito a situação. Tá. E me diz uma coisa, em relação à doença, eu sou portador de doença de Crohn, uso medicamento e eu acabo me contaminando com o vírus. A doença vai acontecer alguma coisa com a minha doença de Crohn quando eu vou sofrer contaminação? E em relação ao vírus, ele vai se comportar diferente? A gente já tem um monte de dados sobre isso, não é? Já. Hoje existe um registro internacional onde os médicos cadastram os seus pacientes com doença inflamatória que desenvolveram a Covid-19. Esse registro já tem em torno de 4.500 pacientes, né? E nessa população, que é uma população robusta, nós já temos a informação de que a taxa de Covid severa, de complicações da doença, não são maiores na população com doença, não é maior, né? Essa taxa não é maior na população com doença inflamatória intestinal quando comparada à população normal. Inclusive, já foi feita uma análise específica das medicações e os biológicos, principalmente os anti-TNFs, que eram o que estavam sendo utilizados em maior número, então foi possível fazer uma análise mais robusta, eles não apresentam um risco adicional e podem até exercer algum efeito protetor, né? Então, hoje a gente tem bastante segurança de que o nosso paciente com doença inflamatória, ele não tem um risco maior de complicações da COVID. Nós temos algum grupo em que se contraindica a aplicação da vacina, que realmente a vacina não pode ser dada, tecnicamente falando? Nas agências que aprovaram as vacinas, então, FDA, né, Anvisa, também o NHS do Reino Unido, as contraindicações são somente alergia a algum componente da fórmula. Da fórmula da vacina. Da fórmula da vacina. E para a Coronavac, a gente sabe que tem o hidróxido de alumínio e hidróxido de sódio, mas a pessoa, a não sei que tenha tido uma reação específica, é algo assim muito pouco conhecido, a alergia a esses componentes, né? É lógico que as pessoas podem ter alergia a qualquer coisa, é algo muito individual. Mas nos trials clínicos que incluíram dezenas de milhares de pessoas, as reações adversas a essas vacinas foram muito semelhantes às reações às outras vacinas que nós já conhecemos mesmo, né? Eventos adversos leves, nada que fosse severo, que necessitasse de alguma intervenção. E um dado que você vai concordar comigo, nesses trials que a gente leu e tal, e um dos grupos gerais que parece que até se infectaram menos foram um grupo de portadores de doença inflamatória com algumas outras doenças, né? E uma da explicação é até para dar os parabéns para essas pessoas, que elas se cuidaram muito mais. Uma das explicações é que pessoas que têm doenças autoimunes, usam drogas imunossupressoras, elas levam muito mais a sério o cuidado, o isolamento quando necessário, a higienização das mãos, as máscaras. Isso fez com que o número de contaminados mundialmente nesse grupo seja pequeno em relação a outros portadores, não é isso? É isso. A incidência da Covid-19 nos nossos pacientes parece ser menor do que a incidência da população geral.
E a explicação que a gente especula para isso é que realmente os nossos pacientes eles têm uma tendência maior a obedecerem essas regras, né, de distanciamento social, têm um cuidado maior na lavagem das mãos, se cuidam mais por utilizarem essas medicações que sabidamente aumentam o risco de infecções de uma forma geral, né? Isso é fato, né? Isso é fato. Muito bom. Doutor, aí em São Paulo, como é que está agora? Aumentou os números, não aumentou? Você que está lá no centro, a gente está um pouco mais no interior aqui, a gente já teve uns 3 picos. A gente estava com medo de um pico agora final de janeiro, por causa das festas de final do ano. Parece que não se confirmou ainda, né? E eu acho que não vai se confirmar. Vocês tiveram algum pico agora? Alguma coisa diferente acontecendo em São Paulo Tivemos, agora? a gente regrediu, chegou a regredir, o estado inteiro voltou a ficar na fase vermelha. E ontem o governador anunciou que houve uma queda de 8% nas internações e voltou algumas cidades para a fase laranja, algumas regiões para a fase laranja, mas sem dúvida a gente está pior do que nós já estivemos, né? Acho que o Brasil como um todo está vivendo essa segunda onda, que é um platô, né? Na verdade, a gente tem uma segunda onda em cima de uma onda que nunca caiu. Que nunca Né? caiu. Então, a gente nunca teve, assim, acho que os melhores momentos do Brasil, morriam 600 brasileiros por dia, né? Os melhores momentos que a gente teve. Então, se a gente for pensar, são muitas vidas, né? É muito impactante. Diariamente. É muito impactante. Fora as subnotificações, né? Eu estava vendo uma reportagem, tem um cientista que eu sigo, que é o Eric Topol, não sei se você já seguiu ele. É um médico que escreve bastante sobre inteligência artificial e ele faz bastante atualizações da pandemia e ele estava falando dos países em que houve maior perda populacional. Então ele citou que a Itália morreu quase um italiano para cada 650 pessoas. Para cada 650 italianos, um morreu até agora. E os Estados Unidos, a proporção até agora é em torno de 700. A cada 700 americanos, um morreu na pandemia. Então, assim, gente, muito, os números são alarmantes. Mundialmente, mais de 2 milhões de óbitos, né? Mais de 200 milhões de casos. É algo que não dá para negar, né? E a gente vai ter que aprender a conviver com isso por um tempo. A gente vai ter que colaborar com isso ainda por um tempo até ter a vacinação para todo mundo, né? O que assusta é que a gente está começando a ficar acostumado com os números de mortes e isso é uma coisa que a gente não pode deixar de se surpreender. Uma das perguntas assim, pacientes portadores de doença de Crohn que foram submetidos a algum procedimento cirúrgico, principalmente se eles estão ostomizados, existe alguma contraindicação em relação à vacinação nesse grupo, doutor? Também não existe nenhuma contraindicação. Recomendado que seja feita a vacina nessa população também. Eu acho que tem muita gente entrando agora, eu só vou fazer uma recapitulação de algumas informações que a doutora Natália passou para a gente. Já está mais do que estudado, sedimentado, com robustez de informações técnicas, que a vacina ela é bem-vinda e deve ser utilizada nos portadores de doença inflamatória intestinal, sejam eles operados, ostomizados e em uso de qualquer medicação. E outra informação bastante importante, vacine, não fique esperando muito tempo qual vacina você gostaria. O mais importante é estar protegido da vacina, não importa, entre aspas, qual marca que ela seja, da onde que ela venha. E lembrar que o fato de você ser vacinado não quer dizer que você não possa ser contaminado pelo vírus até desenvolver a doença, mas o que se sabe é que essa doença vai ter um comportamento muito mais leve e os estudos mostraram que as vacinas, todas elas basicamente anulam a possibilidade de morte pelo Covid. Isso é o grande efeito, né? Para a gente entender também o sistema de vacina, né? Ô, Júlia, eu queria aproveitar aqui que a minha mãe está assistindo a gente, queria mandar um beijo para ela, que
Faz muito Pode tempo que eu não mandar. vejo. A minha mãe também, ela escreveu aqui para mim, ela está em rede Ela aqui, também está super. ela está. Estamos sendo super tietados. Não, mas é muito bom isso aí, e porque eu vejo, assim, tá subindo as pessoas que estão acompanhando, a grande maioria a gente conhece pessoalmente, algumas a gente não conhece. Tem portadores de doença inflamatória aqui, mas tem pessoas que não têm necessariamente a doença, e isso eu acho que é muito importante essa divulgação concreta, principalmente nesse momento de insegurança, de informações não tão confiáveis, e que a gente tem que pelo menos esclarecer, né? Eu acho que a A gente ideia tem essa aqui, a responsabilidade, gente né, Juliano? Porque como tem muita informação sem fundamento rolando por aí e de forma muito fácil, né? é. A Uma gente tem pergunta essa agora que responsabilidade. fizeram sobre reações da vacina, né? Eles estão questionando sobre reação da vacina, né? Você quer falar, doutora? Alguma coisa? Uma preocupação grande dos pacientes com doenças inflamatórias é reações na sua doença inflamatória. Se vai exacerbar, é algo que também existe uma certa preocupação. Reação adversa da vacina, em todos os trials de todas as vacinas, tanto de RNA quanto a de vírus, vetor viral não replicante, que são as de adenovírus, que é tanto a da Oxford, a da Janssen, que ainda não foi aprovada, Novavax, quanto a de vírus morto, que é a Coronavac, todas elas têm reações adversas relatadas muito semelhantes às vacinas que a gente já conhece. Reações leves, dor local, nada muito grave. Mas muitos pacientes têm essa preocupação, será que a minha doença pode exacerbar porque eu estou tomando a vacina? A gente sabe que algumas vacinas podem induzir diarreia. O que a gente sabe é a população com doença inflamatória não foi incluída nos trials das vacinas. Então, a gente não tem essa informação para a vacina do coronavírus. Mas a gente tem um histórico de vacinação dos nossos pacientes, nós sempre tivemos essa responsabilidade, né? Um histórico de muitas décadas de recomendar a vacinação para os nossos pacientes, e isso é um efeito que a gente não vê, né? Então, acho que é isso que a gente pode dizer. Não existe esse relato de exacerbação da doença inflamatória com qualquer Com a tipo de vacina. vacinação. E reações, né? Voltando ao mundo de intolerância que a gente está hoje em dia, de radicalismo, o fato de acontecer algumas reações que podem acontecer, nos estudos eles falam isso, são reações consideradas leves. E isso não quer dizer que vai agravar a sua doença de base, doença inflamatória, qualquer outra, ou que a vacina esteja fazendo um efeito colateral errado, né? A gente tem que Inclusive, entender para a isso, né? Coronavac, que vai ser, eu acho que, a principal vacina do Brasil, ela uma característica muito forte dela que é uma vacina muito segura, né? A incidência de eventos adversos foi muito baixa. Então, é algo que a gente deve reforçar aí para garantir a vacinação dos nossos pacientes, né? Eu mesma tomei a Coronavac e não senti nada. Também. Só muita alegria. Também tomei a Coronavac. E veio aquela pergunta de $1 milhão aí. Os portadores de doenças inflamatórias vão ter prioridade na aplicação? Como é que Estava tá? esperando que são 8h27, essa pergunta tão polêmica não veio. Todo mundo quer saber se vai conseguir ter facilidade na aplicação ou não, preferência na aplicação ou não. Assim, são informações que mudam, não somos nós que definimos, né, os grupos prioritários de vacinação. A gente tem um documento do Plano São Paulo, onde eles não colocam os imunossuprimidos, eles colocam os transplantados. Mais um documento do Plano Nacional de Imunização do dia 25 de janeiro, numa tabelinha que tem lá embaixo, eles colocam pacientes que estão tomando imunossupressores. Aí a gente não sabe se vai ser imunossupressor, se o biológico entra. Mas o que eu posso dizer para os nossos pacientes é que só pela doença inflamatória em si, os nossos pacientes não têm um risco maior de complicações da Covid. Então, assim, caso a vacina não chegue agora, você não esteja tomando uma medicação que ele coloque num grupo prioritário, saiba que o comportamento da Covid, se acontecer em você, é muito semelhante ao da população geral. E tem muitas pessoas que são realmente de risco, inclusive os que estão usando imunossupressores
com doenças reumatológicas, que já é um perfil de paciente que tem mais comorbidade, que tem mais idade. Os nossos pacientes são mais São mais jovens, têm jovens. menos comorbidades. Então, até assim, pensando assim, da nossa corresponsabilidade com tudo isso, sabendo que tem toda essa escassez nesse início, tem muitas pessoas que têm um risco muito alto de morrerem se adquirirem a infecção. E esse risco mais alto de complicações e morte não existe no nosso paciente com doença inflamatória. É isso aí. Isso é muito Então, importante. acho que isso é o mais importante que a gente pode passar, né? E aí acho que vai ser quando chegar a vacina para esse outro grupo, porque até então a gente só tem para quilombolas acima de 75 anos e profissionais de saúde. Quando for para essa segunda fase, que é a dos pacientes com comorbidades, acho que a gente vai ter mais detalhes, a gente vai saber mais se esses pacientes serão priorizados ou não. Mas apenas pelo diagnóstico de doença inflamatória, eu não acredito que serão. É isso mesmo. Doutora, o pessoal que está seguindo está mandando algumas perguntas, e uma das perguntas está lá na diretriz que o GDIB publicou, está no site do GDIB. É importante as pessoas lerem sobre isso, mas uma das perguntas é que se tem que dar um intervalo entre a aplicação da vacina e a infusão de imunobiológicos, seja a infliximab, a adalimumab, né? Isso já está lá na nossa diretriz, a gente responde, né? Isso. Não perca a sua data, não perca o seu dia de tomar a sua vacina por conta da medicação. A única consideração que nós fizemos nesse dia foi assim, principalmente se você está fazendo início recente de uma droga biológica, evitar fazer uso da vacinação no dia da infusão. Porque se você desenvolver uma reação adversa, a gente não vai saber exatamente o que é, se é o biológico ou se é a vacina. Mas se não for no mesmo dia, não perca a sua chance de ser vacinado. Show, é isso mesmo. Doutora, deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Quem já teve Covid pode se vacinar? Deve se vacinar. Os anticorpos das infecções, principalmente as infecções mais leves, não são duradouros, né? As infecções mais leves, elas podem ter uma duração muito baixa dos anticorpos e a pessoa tem a chance de se infectar de novo. Então, essas pessoas não têm uma imunidade para sempre, a gente precisa também vacinar essas pessoas. E lembrando que a vacina, ela induz tanto a resposta por anticorpos, quanto a resposta que a gente chama de imunidade celular, que estimula as células de memória do nosso sistema imunológico, que é isso. O nosso sistema imune vai recordar, se encontrar com o coronavírus, vai recordar dessa resposta imune e vai atacar com tudo. Muito importante que a vacina induza também esse outro tipo de resposta imune. É isso aí, que é mais duradoura. Na verdade, mais duradoura é o que vai fazer. Provavelmente a gente vai ter outras cepas do vírus, como acontece com o vírus da gripe, com alguns outros vírus que são sazonais, e uma vez entrando isso no calendário de vacinação anual, a gente todo ano vai ver provavelmente nova formulação, podemos dizer assim, das vacinas, e a gente vai se protegendo. Vai chegar o momento em que realmente ela vai entrar no jeito dela. O que nós não podemos esquecer é que os vírus não vão embora, né? O vírus da H1N1 não foi embora, o vírus do HIV não foi embora, o vírus do sarampo não foi embora. O que nos dá tranquilidade de viver é que a gente produz anticorpo contra esse vírus. E uma vez esse vírus tentando entrar em contato com a gente não desenvolve a doença porque a gente está protegido. Então a gente tem uma falsa sensação de que não existe poliomielite, não existe HIV, não existe outros vírus. Eles existem. É que a vacina nos dá essa tranquilidade, né? Por isso que a gente teve uma sorte muito grande de ter tido uma vacina desenvolvida em tanto tempo, né? Em tão pouco tempo. Foi um grande avanço da ciência, né? Em menos de um ano eu consegui produzir uma vacina. A da dengue nunca foi para frente, do HIV até hoje a gente não conseguiu. Hepatite C. Então, assim, quantas doenças a gente não conseguiu produzir uma vacina? E a gente conseguiu produzir várias vacinas.
do E, coronavírus. sem dúvida nenhuma. E isso tem que ficar muito claro que é uma dos questionamentos, né, sobre a vacinação, desse fato de ser produzido num tempo, podemos dizer até recorde, que se isso implicou do ponto de vista de A efetividade e qualidade segurança. dos De trials, né? maneira Ah, foi alguma, feito nas né? coisas. De maneira É, de alguma. maneira alguma. Na verdade, a tecnologia ela só estava silente, mas em 2003 houve uma epidemia, não desse coronavírus, né? Mas de MERS, né? Um outro vírus semelhante. E o processo de desenvolvimento dessa vacina começou no passado, mas não virou uma epidemia, a epidemia não foi para frente e parou. Quando os cientistas voltaram a produzir, a tecnologia Pegaram. já Estava tinha pronta. muita coisa, já estava. Apenas se resgatou o que tinha iniciado lá no passado, né? Então, por isso também foi mais rápido. Mas todos os trials, lógico que o processo de aprovação, que é mais demorado, foi emergencial, mas o processo de desenvolvimento ocorreu com um grande número de participantes e, lógico, com muita verba, muito dinheiro aí para conseguir fazer esses trials que são muito caros, né? Sem dúvida nenhuma. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu estou adorando essa conversa. Excelente profissional. Tá, que bom, fico até mais tranquilo. A gente vai precisar de receita para ganhar vacina. Provavelmente sim. Relatório médico, provavelmente sim. Quem pegou pela primeira vez pode pegar novamente, se não desenvolver anticorpo adequadamente, e se a cepa teve alguma mutação, e existe essa chance. Por isso que a vacina vai, principalmente anualmente, a gente vai tentando nos proteger. Qual a durabilidade da proteção da vacina? Nós já temos uns dados falando sobre isso, né? A gente não sabe, né? Vai depender dessas novas cepas. A gente sabe que o nível de anticorpos induzido pela vacina chega a ser 3 vezes o nível de uma infecção. Tá. Então, pode ser que seja mais duradoura, com certeza mais duradoura do que ter tido uma infecção. Mas quanto tempo a gente não sabe, porque não sabe como esse vírus vai se modificar, se essa cobertura vacinal vai cobrir esse vírus. Então, ainda tem muitas perguntas aí que a gente não tem resposta. Estou perguntando como é que se faz, se vai ter receita ou não. Na verdade, é que nem a doutora Natália comentou, a nível nacional e também regional e estadual, existe todo um protocolo que é pelo Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, eles que definem locais, grupos. Então, a gente vai ter que, isso aí realmente, a gente vai ter que esperar eles, o que eles vão nos orientar. Tem constante mudança, né? E a gente vai ter que esperar quando chegar o grupo dos pacientes com comorbidade, saber qual que vai ser a recomendação, o que eles vão solicitar. Muito provavelmente, sim, vai precisar de um relatório médico. E isso aí é a nossa obrigação como cuidadores, a gente vai passar isso aí. Doutora, eu acho que está perfeito. Eu gosto desses bate-papos muito intensos, mas ao mesmo tempo bastante completos. E eu acho que a gente circulou bastante sobre esse tema bem atual. Natália, queria agradecer do fundo do coração, queria agradecer em nome das pessoas aqui, e muito bom, e parabéns pelo trabalho que você tem feito junto ao grupo. Eu acho que o GDIB, o nosso grupo de profissionais de doença inflamatória intestinal, tem mostrado o quanto ele realmente é sério, ele tem que ser levado em consideração o trabalho. Vocês podem acompanhar, e as diretrizes, sempre que puder, a gente vai passar isso para o público, né, doutora? Sem dúvida, é nossa responsabilidade, nossa obrigação, enquanto profissionais que cuidam dessa doença, né? Muito bom. Pessoal, quero agradecer, doutora Natália, muito obrigado, quero agradecer a todo mundo, e quando tiver, e Natália, vou te chamar esse ano para a gente bater um papo novamente. Tá bom, querida? Pode ficar à vontade. Gente, um abraço, boa noite, viu? Obrigado, viu? Tchau, Tudo bom para vocês. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Até logo.